programa mais Fodax do sul do país, a rádio mais Fodax do sul do país. E agora, no dia de hoje, nós entrevistaremos o contador, empresário, coach de relacionamento, coach econômico, guru, Evanir Aguiar, CEO da empresa Fortus, empresa da qual eu sou o cliente aqui no meu escritório, empresa na qual eu confio a minha contabilidade, a contabilidade do meu escritório. Doutor Evanir, falaremos sobre imóveis, compra de imóveis, tributação de imóveis, aluguel, planejamento de investimento imobiliário. Se você que está em casa pretende comprar, vender, alugar imóveis, qualquer negócio desses, o programa é para você e nós estamos buscando buscando informações, buscando meios de ter mais eficiência financeira e tributária. Por falar em imóveis, dê uma olhada, Golden Imóveis, aqui em Porto Alegre, é onde eu confio os meus imóveis para locação também. Doutor Evanir, antes de entrarmos no mérito, meios de contato. Olá a todos que nos ouvem e assistem, né? Doutor Guilherme, uma satisfação para nós, mais uma vez, estarmos aqui trazendo um pouquinho da nossa experiência, porque é isso que a gente traz, realmente, a experiência prática, não é? Porque teoria a gente encontra em livros. Agora, esses macetes, dicas, experiência é o que a gente tenta trazer aqui para a Rádio Armazém, aqui para o Saiba Direito. Uma satisfação para nós aqui, da mesma forma, para Fortus, é uma satisfação tê-lo como nosso cliente e sermos parceiros aí, indicarmos nossos clientes também com total confiança para todos vocês. Mas nossos contatos lá no fortus.net, tem todos os contatos nas redes sociais, tem lá do Fortus.net. Fortus.net, nas redes sociais, telefone, deixar o telefone também? Telefone, aqui, nossa sede é em Porto Alegre, apesar de atendermos empresas e pessoas físicas de todo o estado, de todo o Brasil, a região é 51 30 28 23 23. 30, também é o 28 23 23, DDD 51. Barbada, 30 28 23 23. Exatamente. Doutor Evanir, é muito comum a cultura, é uma cultura que aqui no Brasil é muito comum, muito forte, de, com as reservas econômicas, a pessoa, pequeno poupador, médio poupador, comprar um imóvel para alugar, ter um complemento de renda, como reserva de capital, comprar um outro imóvel depois, vender, tem gente que compra imóveis em leilão, tem gente que compra imóvel em estado de conservação ruim, reforma e revende. O que se faz para reduzir o custo tributário? Vamos começar aqui, para você que está em casa, eu já separei algumas perguntas aqui, a gente vai começar o seguinte, ó. Como é a tributação de rendimento de aluguel do imóveis para a pessoa física? Não vamos falar, Evanir, ainda sobre a holding imobiliária. O básico, seu fulano de tal juntou uma grana, pegou uma indenização, comprou um imóvel para alugar. Como é que é a tributação dele? Muito bem, vamos lá então. Começando pelo início, né? Aluguel é uma renda tributável, assim como outros rendimentos aí de trabalho, assalariado, enfim, então deve ser elevada a tributação. Tem algumas formas que essa pessoa que então adquiriu este imóvel para alugar poderá fazê-lo. Diretamente, né? Então fazendo um contrato de aluguel lá com seu inquilino. Neste caso, a própria pessoa física deverá preparar o seu DARF, né, o documento de arrecadação lá do Imposto Federal, utilizando para isso o seu CARNE-LEAM, o código lá próprio para recolhimento de imposto sobre esta renda, né, se houver, porque aplica também a tabela do imposto de renda, né, e ouvintes. Então, aplica a tabela do imposto de renda e se houver imposto a pagar sobre o valor recebido no mês, recolhe, então, no mês seguinte. Isso tá bem técnico. Está bem técnico. Vamos tentar traduzir. Comprei meu apartamento, aluguei ele por R$2.000 por mês. Certo. Aluguei para ti.
Certo. Um apartamento que eu tenho. Tu vai lá e tu me paga R$2.000, tu é pessoa física, eu sou pessoa física, fizemos um contrato, nem por imobiliária passamos. Tu vai lá e tu me deposita os R$2.000. O que eu tenho que fazer passo a passo? Bom, neste valor de R$2.000 não vai ter imposto a pagar, doutor Guilherme. Tá, então é 3.000. 3.000, então. 3.000. Então, ele vai calcular o seu DARF, nós temos hoje disponível o Carnê-Leão, lá no ECAC da Receita Federal, que é o local onde as pessoas fazem a informação da sua renda. Ele acessa, põe ali, Receita Federal e ECAC. Exatamente, com a sua conta Gov.br, que hoje em dia quase todas as pessoas já têm porque através do seu CPF faz um cadastro no Gov.br, ela terá como saber a alíquota efetiva do imposto e recolhe o DARF no final do mês seguinte. Isso se aluga para uma pessoa física diretamente. Se alugar para uma pessoa jurídica é diferente. Porque a pessoa jurídica, sobre esses mesmos R$3.000, cabe à pessoa jurídica, às empresas que estão alugando o meu imóvel, fazer a retenção e pagar o imposto em meu nome para a Receita Federal. Aí, então, eu alugo para ti, pessoa jurídica, eu alugo para Fortus, um imóvel por R$3.000. Certo. A Fortus não vai depositar os 3.000 na minha conta, então? Não, ela vai depositar o valor líquido. Digamos que tenha dado R$50, então ela vai depositar 2.950 e este 50 vai repassar para o governo em teu nome. No final do ano, esta empresa vai te dar um informe, um valor do imposto total retido ao longo do ano. Por que isso é importante? Porque esse valor pago ao longo do ano, ele é uma antecipação do imposto de renda. Quando eu fizer a minha declaração de imposto... Posso ter dinheiro para pegar de volta, eu posso ter dinheiro para complementar. Exatamente, eu vou somar com as outras rendas que eu tenho. Normalmente, aí é uma situação que requer cuidado, a pessoa vai ter que complementar imposto. Por quê, doutor Guilherme? Hipoteticamente, a pessoa também tem um salário de R$3.000. Vamos imaginar. Ela reteve R$50, no exemplo dado, lá no aluguel, e sobre o seu salário reteve mais 50, isoladamente. Nessa faixa, ela vai pagar aí 10% de imposto. Só que, quando soma os ela 3 pula de faixa do aluguel mais os 3 do salário, ela vai subir a sua faixa. Para o cara que só tem aquela renda de 3.000, não tenho nada de renda, tenho apenas aquele imóvel que eu aluguei para ti por R$3.000 para ti, pessoa jurídica. Certo. Qual é a alíquota que eu vou suportar? Veja, ele vai estar na alíquota dos 7,5%. Por quê? Porque desses 3.000, ele vai fazer a declaração simplificada, vai dar um desconto de 20% lá para ele. Esses 3.000 de renda, na verdade... Vou virar 2.400. Vai virar 2.400. E aí ele vai pagar menos imposto. Por isso que haverá uma restituição daquele valor retido. Isso para pessoa física. Física. Isso para o locador pessoa física. Exatamente. Aí o locador pessoa física começou a comprar outros imóveis, mais outro, prosperou, tem mais outro. E aí ele não está mais recebendo, pessoa física, né, não está mais recebendo 3.000, ele está recebendo 30.000 por mês. Certo. Aí qual é a alíquota dele? Na pessoa física, ele vai lá para os 27,5%. 27,5%. Exatamente. Eu tomei uma iniciativa, doutor Guilherme ouvintes, de fazer uma pequena simulação, né, para ilustrar em que situação, né, quanto que uma pessoa física, por exemplo, pagaria, vamos lá, só falando de pessoa física por enquanto, numa renda de aluguel, né, de R$5.000, ela vai pagar R$505 de imposto. Veja bem, uma pessoa física que tem um aluguel de R$5.000 vai pagar R$505. Se for um aluguel de R$10.000, vai pagar R$1.880. Um aluguel de R$15.000 vai pagar R$3.255 mensal de imposto. Então, na pessoa física, ela é progressiva, essa tabela, e o imposto que ela vai pagar, não é fixo. E aí o cara chega e pensa assim, eu já tenho mais imóveis, eu pretendo comprar mais imóveis, assim vai. Eu quero abrir uma empresa de uma pessoa jurídica para pagar menos imposto sobre o aluguel. Depois a gente vai falar sobre a compra e venda, pessoal, mas ainda vamos falar do aluguel.
Primeira pergunta, tu prefere que eu passe as 3 de cara ou uma por uma? Não, vamos uma por uma. Uma por uma. Tá. Primeira pergunta. Qual é a alíquota que a pessoa física, a pessoa jurídica suporta para receber esses mesmos aluguéis? Certo. Vamos por partes aí também. Em primeiro lugar, as pessoas pensam, eu vou abrir uma empresa do Simples Nacional para ter o meu aluguel. Em primeiro lugar, infelizmente, essa atividade aí da empresa, né, aberta para gestão de aluguéis ou venda, não pode ser do Simples Nacional. É uma atividade que o Simples veda. Eu não posso ter essa atividade e apurar lá o meu imposto Simples. Não posso, em primeiro lugar. Tá? Não posso ter uma empresa do Simples para esta finalidade. Segunda opção mais viável aí para quem está começando, ou para quem está, né, não é um empreendimento aí com grandes construções, edificações, a gente está falando aí dos quem tem alguns imóveis e está fazendo essa locação. Neste caso, lucro presumido. O lucro presumido ele tem umas vantagens e desvantagens, mas vantagem. A alíquota, então, do aluguel, tá? Porque compra e venda é outra tributação. Aluguel é 11,33% de tributos federais. Independente do valor? Independente do valor. No caso do aluguel de R$3.000, a pessoa física está melhor. Até R$12.000 na pessoa física é melhor. Até R$12.000. Analisando só essa fonte de renda, tá, doutor Guilherme? Se somar o salário... O cara recebeu uma herança, uma indenização, juntou uma grana, não importa, ganhou um prêmio, e ele vai comprar imóveis para viver de renda. Sim. Ele ganha até R$12.000. Fica em casa, não tributa, segue tributando na pessoa física, tua orientação. Exatamente, ele vai pagar em torno de R$2.500 de imposto para 12.000 e ainda assim é mais vantajoso do que ter uma empresa, né? Porque uma empresa não é apenas o imposto que ela paga, uma empresa ela vai ter lá seus cuidados, né? Toda o que a legislação obriga, né? A legislação obriga cuidados, né? Então, não é só o imposto que essa pessoa terá, né? Na pessoa jurídica, então tem que ter cuidado, né? Se ela calcular um imposto e dizer, vou abrir uma empresa, bom, mas a empresa tem que ter cuidado. Aí o cara foi comprando imóvel, comprou já na pessoa jurídica, digamos, comprou outro, e está recebendo lá R$20.000 por mês de aluguel. A pessoa jurídica que aluga imóveis próprios está com um faturamento de R$20.000 por mês de aluguel. Quanto é que ela paga de imposto? Bom, ela vai pagar 11,33 desses 20.000, que vai dar em torno de R$2.500. Só que, aí vem o detalhe, para manter uma empresa, tem que ter uma contabilidade, eu tenho que ter lá um certificado digital. O cara consegue fazer sem contador, legalmente falando? Não, empresa, somente o MEI, que é vedado aqui, somente o MEI está dispensado de ter contabilidade assinada por um contador. As outras empresas, elas são obrigadas, por lei, a ter um contador para assinar o seu balanço e entregar as obrigações. E aí são muitas obrigações acessórias, né? Por isso tem esse custo aí. Declaração para Previdência, para Receita Federal, é mensal, é anual, tem balanço, enfim, tem trabalho. Aí, chutando aqui um valor baixo, em torno de R$800, esse custo aí de manutenção dessa empresa. Então, esse mesmo empresário aí, vamos falar empresário, porque ele abriu uma empresa, sim, que tem uma renda de R$20.000 de aluguel, ele vai pagar em torno de R$2.500 de imposto federal, mais uns R$800 desse custo empresarial que eu chamo. R$3.300. Certificado digital, ele vai pagar lá R$3.300. E se fosse na pessoa física, ele pagaria quanto? Se fosse na pessoa física, temos aí como fazer uma simulação, mas R$15.000 daria 2.000, seria em torno de R$4.000 na pessoa física.
R$ 4.000 essa renda de aluguel, se ele fosse na pessoa física. Essa renda de 20 mil. 20 mil. Então, no caso do cara que tem 20 mil reais de aluguel, indo para uma empresa, ele vai economizar R$700 mais ou menos. E por ano, em torno de 10 mil, né? Vamos fazer R$700 por mês, exato. 10 mil por ano. 10 mil por ano já é uma economia bem considerável, justifica a abertura de uma empresa, né? E se ele passar do lucro presumido para o lucro real, tendo em vista que ele está sempre trocando telhado, trocando porta, trocando encanamento, eventualmente tem que pagar advogado para ação de despejo, tudo mais. Quanto que fica essa alíquota dele? Depois que ele tirar todas as despesas. Eu nem entrei na questão do lucro real, porque ele não é apenas sobre o lucro efetivo do negócio que incidem os impostos. O lucro real, ele tem lá um adicional, que é do PIS e da COFINS, que no lucro presumido é 3,65, vai para 9,25. Então, via de regra, para atividade de locação, não estou falando de empreendimento de construção, locação, o lucro real dificilmente seja mais benéfico, porque eu não vou conseguir baixar o meu lucro ao ponto de ter prejuízo para não pagar imposto, por exemplo. Agora a gente vai falar assim, eu não estou mudando de assunto, tá? Parece que estou mudando, mas eu não estou mudando, é que o programa aqui ele é tipo gincana. Tu já foi ali na Maria Bolaria? Não estive ainda, mas... Tu não foi, pois é. A Maria Bolaria tem ali na frente do Parcão, perto do Parcão, praticamente vendo aqui uma unidade, e vende os melhores bolos de Porto Alegre. Mas eles só estão vendendo bolo e outras coisas, sorvete e assim vai. Aí a dona da Maria Bolaria resolve comprar imóveis, mas ela não quer abrir uma empresa imobiliária. Ela quer abrir uma empresa, ela quer manter a empresa de bolo dela, vendendo bolo, mas poderia ser uma pastelaria, poderia ser uma lavanderia, poderia ser meu escritório. Sim. Eu posso comprar aquele imóvel e colocar no CNPJ que eu já tenho e que não é de locação de imóveis próprios? Pergunta bem interessante. Vamos por parte. Em primeiro lugar, seu escritório não poderia ter atividade de locação junto com a área jurídica. A OAB veda isso. Primeiro tem uma questão legal aí. Para a OAB, mas para a padaria não. Para a Maria Bolaria... Maria Bolaria, olhando apenas sobre a obrigatoriedade e sendo a Maria Bolaria lucro presumido, posso. Porém, via de regra, quem tem confeitaria, enfim, a Maria Bolaria, ela é do Simples Nacional. E aí o Simples Nacional me impede de ter atividade de locação. Mas se for uma empresa do lucro presumido, ou mesmo lucro real, posso. A apuração do imposto é segregado, ou seja, a atividade lá da venda de bolos, enfim, sorvetes, é uma tributação e alíquotas diferentes, e aqui de locação é uma outra renda. É comum isso, inclusive, doutor Guilherme e ouvintes, as empresas terem diversas atividades. Eu posso ter 15, 20 atividades no meu objetivo social, que não há problema algum. Eu posso ter uma padaria, um açougue e uma lavanderia, se eu quiser. Posso. Nada me impede. Às vezes, doutor Evanir, a empresa encolhe. Ou outras vezes ela vai expandir, mas não vai expandir de uma vez só. Sim. Então, aqui no meu escritório, nós temos 3 salas unificadas. E aí a gente encolhe. Home office, teleatendimento, não importa, a gente resolve encolher. Aí eu tenho uma sala sobrando aqui, digamos. Eu resolvo desocupar aqui, encolher o meu escritório. Certo. Eu não posso alugar a minha sala? Pode. Eu pessoa jurídica. Depende da atividade da sua pessoa jurídica. Nunca podemos esquecer que há opções tributárias e, no caso, a OAB veda que seja locação junto com a atividade jurídica, assim como o Simples veda que eu tenho uma empresa do Simples, salvo se eu quiser sair do Simples e ser do lucro presumido, aí eu posso. Então tá, aí uma consulta então. Eu tenho aqui meu escritório, CRJ Advogados, na Rua da República, em Porto Alegre, 3 salas unificadas. Eu
as salas estão em nome da pessoa jurídica. Certo. Home office, isso, aquilo, aquele outro, a gente vai ocupar uma sala só e as outras duas ficarão vazias. E eu te pergunto, o que eu faço? Eu tenho que tirar essas salas do nome da pessoa jurídica CRJ Advogados e abrir um novo CNPJ para poder alugá-las? Sim. Atividade jurídica, por si só, ela não pode gerar essa renda de aluguel. Renda de aluguel é uma atividade lá permitida pela tributação federal, só que não pela OAB. Então, isso é um erro cometido, né, e tal, se tiver essa renda. Eu não poderia. Perfeito. O cara da pastelaria, a Maria Bolaria, uma loja de bolos, pode? Pode, no presumido ou real. Tem alguma situação que seja obrigatório eu abrir o CNPJ para explorar a alocação de imóveis? Sim, temos. Inclusive, isso está lá no Código Tributário Nacional. Há algumas situações que obrigam a pessoa física, não é, que explore aí, habitual e profissionalmente, né, qualquer atividade econômica com fim especulativo de lucro por meio da venda a terceiros de bens ou serviços. No caso, a locação, né, a locação pode permanecer na pessoa física. Agora, se eu tiver atividade de compra e venda, que a gente vai falar a gente vai entrar agora. Aí sim eu estarei, se eu tiver de forma habitual, profissional, com intuito de lucro, né, de forma habitual, então, aí eu sou equiparado a uma empresa. O rato de leilão. Rato de leilão, eu não estou ofendendo a pessoa que vai no leilão. Bora. É uma injustiça com os ratos, né? As pessoas falam mal, usam alguns bichos, né? Mas o rato de leilão quem é? É aquele cara que fica urubuzando propostas, opções de barbada para comprar imóveis em leilão. Aí ele compra o imóvel, eventualmente dá uma maquiada, dá uma consertada, dá uma reformada, outras vezes nem isso, e revende. Ele fez isso uma única vez ou duas vezes. Ainda não será equiparado a uma pessoa jurídica, é habitual, tem que ter uma atividade profissional dele. Ele faz isso 2, 3 vezes por ano e tem assim procedido nos últimos 15 anos. É equiparado à pessoa jurídica. Nesse caso, se a Receita Federal fizer uma fiscalização na renda dele, nas atividades que ele opera, ele deverá tributar como empresa, e aí a Receita Federal vai arbitrar o imposto sobre esta atividade que ele está executando. E aí a Receita Federal tributa... aí vai sem dó nem piedade. Mais imposto, lucro real. E o imposto que ele pagou na pessoa física? Antes da gente evoluir, o cara que não é habitual, como é que é a alíquota dele? Ivanir, eu encolhi meu escritório e tu chega e diz assim, não, Guilherme, não aluga a sala. E eu quero comprar essa sala tua para virar teu vizinho. Eu paguei na sala aqui, não me lembro quanto é que eu paguei, vamos chutar um valor. Eu paguei R$200 mil na sala, isso alguns anos atrás, e eu vou te vender essa mesma sala por R$500 mil. Certo. Quanto é que eu vou pagar de imposto? Eu trouxe alguns exemplos e, antes de mais nada, eu gostaria aqui de dizer que quando a pessoa física, né, a pessoa natural, faz uma venda de um imóvel, há um programa chamado GCAP, Ganho de Capital, GCAP, da Receita Federal, que é disponível, basta baixar no computador, enfim, está ali, fácil, ele é intuitivo, porque eles são colunas que vão sendo preenchidas, que chegam no valor final do imposto a pagar. Mas, via de regra, né, na pessoa física, haverá ganho, obviamente, quando a pessoa compra por mais menor do que ele vai vender, né? Vai ter ganho, né? Porque, às vezes, as pessoas realizam uma venda pelo mesmo valor de compra. Eu tenho que apurar ganho, mas que ganho, né? Não teve ganho. Bom, mas vamos lá. Também há algumas situações aqui, eu trouxe uma simulação, Torneio. Perfeito. Falou aqui comprou por 200, vendeu por 500. Eu tenho uma conta que é um pouquinho, só o dobro. Comprou por 400 e vendeu por 1 milhão. Tá bom. De oportunidade. Ótimo. Nesse caso, a venda de imóvel, né, na pessoa física, ele usa lá o programa GCAP, né? Eu fiz aqui algumas simulações.
porque depende realmente do ganho, né? Então, neste caso aqui que eu utilizei, eu não vou utilizar de nenhum dos descontos permitidos por lei. Né? Vamos falar aqui, ó, eu comprei, eu não vou comprar outro imóvel usando esse recurso, não é o único imóvel, enfim. Eu vou usar livro caixa pelas reformas. Vou usar. Pagarei, então, uma venda de um imóvel de 1 milhão que eu comprei por 400, 61.677 na pessoa física. 62 mil reais eu vou pagar na venda deste imóvel, que poderia ser isento, tá? Mas não é o caso que a gente estava falando aqui, que a gente vai pagar o imposto, tá? Se fosse na empresa, doutor Guilherme, vamos falar agora, se eu resolvi, então, vou ter uma atividade holding, onde eu comprei alguns imóveis e eu vou, então, fazer a compra e venda habitual. Uma empresa cuja destinação é compra e venda de imóvel. Sim, é uma holding patrimonial, que nós chamamos, né? Onde eu vou gerenciar meus imóveis, nesse caso aqui é uma compra e venda, eu poderia também alugar, né? Aí é aquilo que a gente comentou anteriormente, 11,33. Mas no caso de venda na empresa, no lucro presumido, é 5,93 ali. 5,93%. Só que tem um detalhe, independentemente do custo de aquisição. Vendi por 1 milhão, vou pagar 5,93. Sobre 1 milhão. Sobre 1 milhão. Ainda vai ter um adicional lá de 10%, tem umas regras ali. Nesse caso aqui do exemplo dado, que eu vendi por 1 milhão, eu vou pagar 61.300. Então, independentemente do custo que eu tive, se eu tive um custo de 999, vou vender por 1 milhão, eu vou pagar 61.300. Se eu vou por 100 mil, estou vendendo por 1 milhão, eu vou pagar o mesmo valor. Eu compro um imóvel de 100 mil e vendo por 1 milhão e 100. Eu tive um ganho de capital de 1 milhão em cima. Certo. Eu vou pagar, pessoa física, eu pago imposto sobre o ganho. Tem alguns descontos que o próprio programa dá. Não vai ser, aplico lá 15%, não, vai ter alguns descontos. Aí, eu, pessoa física, comprei aquele mesmo imóvel, mas eu não paguei 100 mil. Eu paguei 1 milhão e vendi por 1 milhão porque eu comprei e me arrependi, não interessa o motivo. Eu, pessoa física, não vou pagar nada. Se comprou por um e vai vender por 1,100, vai vender... por 1,100, sim, vai ter aquela adicional. Não, beleza. Vou pagar pouquinho. Eu, pessoa jurídica, comprei por 1 milhão e vendi por 1 milhão, eu vou pagar 5%. 5 e pouco. Quase 6%. Quase 6%. Exatamente. Ou seja, o cara, em algumas circunstâncias, a PJ, a pessoa jurídica, é melhor, em outras, a pessoa física é melhor. Exatamente. É esse que é o grande segredo. Não dá para ter uma regra, vou abrir uma empresa porque agora eu vou comprar e vender imóveis, eu vou alugar. Depende. Por isso que sempre é bom consultar alguém que entenda. Mas se eu tiver um único imóvel nessa empresa, eu posso, em vez de vender o imóvel, vender a empresa, né? Posso. Aí eu tenho uma empresa, eu tenho uma PJ, em que eu tenho um único imóvel. Vamos imaginar um imóvel rural. Eu tenho um imóvel rural que vale 10 milhões de reais. Sim. Aí tem o ITBI, ganho de capital, e a gente está falando só de ganho de capital, a gente não entrou no ITBI ainda. E essa fazenda está na PJ. Fulano de tal, produção agrícola. E aí eu vou vender, eu posso vender o imóvel, mas eu posso vender a PJ com o imóvel. E aí o que eu pago? Vai depender. Porque essa empresa, quando você comprou ou constituiu essa empresa, e ao longo da vida dela foi tendo lucro e o capital social dela foi aumentando. Isso. Certo? Quanto que eu tenho na minha declaração de imposto de renda como sendo o valor daquela empresa? E por quanto que eu vou vender aquela empresa? Então, o ganho não será sobre o imóvel. O ganho será sobre a venda das cotas da empresa, certo? Então, aí, o foco não será mais o imóvel, porque o imóvel vai junto com a empresa. O foco será o quanto que quem comprou aquela empresa vai me pagar, comparando... Eu tive o ganho de capital sobre as cotas.
Sim, aí eu pago imposto de ganho de capital sobre as cotas, que poderá chegar aí a 22,5%, dependendo, né, do percentual. Da engenharia tributária que você tem aí. Exatamente. Mas também apura via GCAP, ganho de capital. E isso tudo tem que ser avaliado caso a caso. Com certeza. Com certeza. Doutor Evanir, sobre... aqui, olha, em relação ao valor que vale a pena a pessoa física abrir a empresa, a gente fez aquele cálculo para locação. Quem ganha 12 mil por mês de aluguel está no ponto de equilíbrio. Limite. Para uma pessoa física que está naquela faixa nebulosa entre o habitual e não habitual, vamos esquecer a obrigatoriedade legal. Sim. Quando que vai valer a pena ele abrir uma empresa para compra e venda de imóveis, ou para que ele compra um terreno, constrói uma casa e vende? Certo, tá bom. Vamos por partes, tá? Em primeiro lugar, o Código Tributário ele torna obrigatória a abertura de uma empresa na parte de incorporação de prédios em condomínio ou loteamento de terrenos. Então, aí eu não vou escapar. Acabou o assunto ali. Tá, ali é a empresa, eu não tenho escolha. Agora, comprei um terreno, edifiquei uma casa, né, um imóvel residencial. É que tem muita gente que faz isso, Evanir. Eu vou ali, vou num condomínio, normalmente numa cidade turística, por exemplo, ou não importa, pode ser qualquer local, vou num condomínio, compro um terreno, construo uma casa, pessoa física, como se fosse para morar, mas eu sei que minha intenção real não é morar. Sim. E aí eu vendo a casa quando ela está pronta e tem um baita de um ganho. Tem. Esse cara, pessoa física, se ele faz isso bem de vez em quando, ele tem a opção de continuar fazendo bem de vez em quando na pessoa física. Sim. Sim. Quando é que vale a pena para ele, financeiramente, ir para a pessoa jurídica? Essa é uma pergunta bem particular. Mas tu quer moleza? Tu tá no lugar errado. Aqui eu aperto as pessoas. E se não responder e gaguejar, eu humilho. Não, para mim é tranquilo responder. Essa dica é bem particular, porque tudo depende, tá? Por exemplo, eu compro e estou vendendo 500 mil. Vou ter uma tributação ali dos meus 6% desses 500 mil, 30 mil reais. Só que daí eu vou ter que ter contabilidade todos os meses, que vai dar uns 10 mil por ano, por exemplo. E aí já vai diminuindo, vai aumentando esse meu custo aí. Já foi 40 mil. Se eu colocar esse imóvel lá de 1 milhão na pessoa física, que eu comprei lá por valor, o custo de construção de compra foi 400 mil. Comprei terreno, mas edifiquei, deu 400 mil. Estou vendendo por 1 milhão, eu vou pagar 62 mil reais. Se é eventual, por que eu vou abrir uma empresa por isso? Quando na empresa lá, esses meses, eu vou pagar 63 mil. Então, assim, é muito relativo, depende do custo que eu vou ter. Se é uma oportunidade muito boa, um imóvel baratinho, comprei em leilão, e vou conseguir dobrar, aí já é de se avaliar abrir uma empresa, tá, doutor Guilherme? Tá? Mas aí também tem que ser algo em torno de 1 milhão de reais para cima, para realmente valer a pena abrir essa empresa. Outra coisa, não podemos aí fazer uma simulação, né, de negócio, onde eu abro uma empresa, no mês, compro, vendo, no outro, fecho. Isso também poderá ter aí um alerta lá com a Receita Federal, que poderá entender que houve ali uma evasão fiscal, que uma pessoa não faz de forma habitual, abriu uma vez, um mês, aquele negócio, fez a operação... O cara não pode se arrepender? Eu não posso abrir uma empresa tendo uma intenção de ficar rico, aí eu descubro todos os problemas que o empresário enfrenta, vendo 1, 2 casinhas lá e fecho? Isso é bem característico do direito, doutor Guilherme. Sim, o direito de questionar, o jus experiens, né, que se fala lá no direito, esse é livre. O seu direito, mas também o direito do fiscal autuar e depois mandar para discussão é dele. Então, a gente está dando um alerta, assim, que cuidar esses negócios, assim, que são simulados, né, não realizar, porque aí o risco é muito grande. Eu tenho um vídeo no canal Saiba Direito, para quem está assistindo na Rádio Armazém, corra no Saiba Direito, no YouTube, e assista lá pelo Saiba Direito também. Eu tenho um vídeo que eu deixarei aqui em cima, o cardzinho aqui,
em que eu falo sobre riscos de comprar um imóvel e escriturar por menos, que é uma prática comum. O cara compra um imóvel por 150 mil, vai vender por 300 mil, mas como ele não quer pagar o imposto de ganho de capital, ele chega para o comprador e diz, olha, tu me paga os 300, 150 por dentro, 150 por fora. Eu sei qual é a tua opinião sobre isso, mas eu gostaria que tu falasse rapidamente o que tu pensa acerca desta conduta que é comum. Infelizmente, já ouvi falar de alguns casos. Bom, primeiro o risco da pessoa que esses 150 que ele recebeu por fora vire 150 em imposto a pagar para a Receita Federal. A Receita Federal descobrir por alguma forma, entrou numa conta dele ou entrou na conta de um terceiro indicado por ele, e se consegue, através da movimentação financeira, chegar naquele pagador e descobre que foram duas transferências, enfim, a Receita Federal pode autuar e aí a multa pode chegar a 225% sobre o imposto devido. Lá, digamos, seja 27,5%, mais 225%, mais multa de mora de 20%, mais juros, todos os 150 que ele recebeu por fora vai virar imposto a pagar. E ainda correndo o risco de crime, né, porque é um crime tributário, nem se fala, mas a princípio, pagando o imposto, a Receita não leva para a questão penal, fica na parte tributária, paga o imposto. Então, é um risco muito grande, realmente. Sem falar que aquele que comprou, quando for vender, vai pagar o imposto, né? O cara que comprou, pessoal, o cara que comprou vai pagar o imposto que o vendedor economizou. Exatamente. Eu tenho um imóvel que eu paguei 150, quero vender por 300, mas quero 150 por fora para pagar menos imposto. Aí eu vou vender para ti, Ivanir. Aí tu vai receber esse imóvel, escriturou por 150, mas pagou 300, e aí tu vai vender amanhã ou depois por 400, que seja. Ou pelos mesmos 300. Sim. O imposto que eu economizei é o imposto que tu vai pagar. Transfere para o terceiro, exatamente. É outra situação, porque às vezes quem compra não se dá conta disso, mas ele não vai ficar com aquele imóvel, ou vai ficar tudo bem, mas vai ter também uma saída do seu recurso lá de 300 e vai entrar 150. Para a Receita Federal, se quer queimar dinheiro, o problema é teu, mas já é um indício, né? O que houve? Ivanir, eu queria me comprometer, não, eu queria que tu te comprometesse da gente fazer uma nova entrevista, porque hoje a gente não vai poder esgotar o assunto, falando tão somente das formas de reduzir as hipóteses de redução tributária na pessoa física e jurídica, ou em especial na pessoa física, as hipóteses de redução tributária na compra e venda de imóveis. Não responde agora, a gente vai torturar a audiência. É para torturar mesmo, porque a gente é mau. Vai ser uma satisfação falar sobre esse tema, trarei exemplos, porque eu gosto de ser ilustrativo, porque às vezes a pessoa que não tá... a gente materializa com exemplos concretos. Quando é que eu consigo vender um... Não responde, Ivanir. Se tu responder, eu vou na edição aqui, eu vou tirar. Quando é que eu consigo vender o imóvel com um baita ganho de capital e não pagar nada de imposto? Quando é que eu consigo reduzir a carga tributária numa operação de compra e venda, tomando alguns cuidados específicos? Botar o imóvel no nome dos filhos vale a pena? Não responde, Ivanir. Isso aqui é só para torturar. Botar o imóvel no nome dos filhos vale a pena? Será que vale? Quando é que vale? Quando é que não vale? Esse tipo de coisa vai ser a nossa próxima entrevista. Pode ser, Ivanir? Combinados. Feito? Considerações finais, Ivanir. Bom, fique atento, né, quem for realizar a operação com imóveis, nas opções, alternativas legais, né, que nós temos aí, né, e realmente procure um profissional, né, doutor Guilherme, pode procurar Fortus aqui, no 51 30 28 23 23, que para nós é uma satisfação orientar melhor aí as pessoas, evitando problemas legais, né, e também aí trazendo economia, que é o que todo mundo busca, economia tributária, de forma legal e segura. Perfeito. Muito obrigado, Ivanir. Muito obrigado para você que está em casa e até o próximo programa. Um abraço.